Aleluias. Eu sabia que eu ia pregar essa noite e eu já tinha no meu coração a ministração. Mas, amados, eu vi uma imagem e ela me revoltou. Eu fiquei com muita raiva de Satanás. E eu mudou tudo. O Espírito Santo, vou pegar essa raiva sua, Fabiana, e vou fazer uma outra ministração. E o Senhor começou a me dar outros versículos. E com o Espírito Santo é assim, ele é livre, amém? A gente faz um plano, mas ele faz outro. E eu queria que Breno, cadê Breno? Aí, pode soltar, solta a imagem aí. Aqui. Vocês estão vendo o que é isso aqui? Vocês conseguem ver? É um homem bode, um chifre, apontando para o céu e para o chão, porque o diabo ele é um imitador, né? Que seja feita a vontade, no caso ele, né, demonstrando dele, assim como é no céu, como é na terra, seja no céu. Vocês conseguem ver duas crianças do lado dele, uma de um lado e outra do outro? Pronto, essa foi a imagem que eu vi no Instagram. Quem postou essa imagem foi Rodrigo Silva. Vocês sabem quem é Rodrigo Silva, né? Um historiador, arqueólogo, pastor, um homem muito inteligente. E eu fui traduzir o que estava escrito ali. E diz assim: futura casa de Baphomet. O monumento apresentado no espírito da pluralidade religiosa pelo templo satânico, com agradecimento especial ao senador. Aí diz o nome do senador, ali embaixo. E esse daqui, que ele estava, essas pessoas, elas estavam fazendo um movimento, porque a Câmara lá de Vereadores, lá do Senado, fizeram uma estátua, e nessa estátua era como se fosse uma página da Bíblia com os 10 mandamentos. E eles ficaram revoltados, dizendo, se tem a Bíblia, tem que ter também o Satanás. Porque não podemos misturar o governo com a igreja, né? O que é Estado e igreja. E eu quero ler aqui com vocês o que outras pessoas começaram também a dizer. Isso aí é um movimento, né? Dizendo assim, não é a única organização protestando pelo seu espaço no terreno do Estado. A Sociedade Universal do Hinduísmo também apresentou uma proposta para que uma imagem de pedra do deus macaco, chamado Hanuman, fosse construída na sede do governo. E ele diz assim, o líder: além de honrar os hindus de Arkansas, né, nos Estados Unidos, essa estátua iria aumentar a consciência da população sobre o hinduísmo, a terceira maior religião e mais antiga do mundo, com cerca de 1 bilhão de adeptos e um rico pensamento filosófico. Aí os ateus também se manifestaram, porque eles queriam também uma estátua na sede do governo. E eles disseram assim: não há deuses, nem demônios, nem anjos, nem céu ou inferno. Existe apenas o nosso mundo natural. Diria a estátua que eles querem colocar. Diria a estátua, de acordo com uma carta enviada ao governador do Arkansas. O republicano, aí tem o nome dele, a religião é apenas um mito e uma superstição que endurece o coração e escraviza as mentes. A liberdade depende de pensadores livres. Mantenha o Estado e igreja separados. E quando eu comecei a ver, né, fui atrás desse governador, desse senador, vendo algumas publicações, Rodrigo Silva, né? Ele disse assim: pode tirar o cão daí? Volta aqui. Amém? Ele disse assim: nós devemos fazer a inclusão de todo mundo. Amém? Nós devemos, né, praticar a inclusão. Mas e com os satanistas? Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que essa religião, os satanistas, estão crescendo muito entre os jovens.
E se esses jovens começarem a entrar na política, eu digo, né, a nível Brasil, começarem a entrar, se candidatar e entrar e começar a dizer, olha, esses crentes que começam a querer expulsar o demônio nas pessoas, isso é preconceito religioso. Vocês estão entendendo a gravidade do que é isso? Do que essa liberdade, porque tudo está acontecendo, como é grave, como aumenta a nossa responsabilidade de pregar essa palavra, porque tem uma turma dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, e a gente não poder mais fazer aquilo que Jesus mandou, expulsar os demônios, curar enfermos, porque vai ser preconceito com eles que são adeptos lá, que adoram a Satanás. Vocês percebem a gravidade do que é isso? E eu fiquei tão revoltada quando eu vi isso. E eu disse, Senhor, a tua igreja está parada. Sabe, queridos, bota aqui o cão de novo. Bota aqui. Vocês, bota aí. Vocês viram que são jovens. Essa era a segunda imagem, né, que eu pedi que eu salvei e coloquei. Vocês estão vendo os jovens? São jovens. São jovens. Isso aí é lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também tem. Tem até um que tem redes sociais e zomba dos crentes. Eu não sei se você já viu. Isso é muito preocupante. Isso precisa mexer com você. Amém? Nós como igreja, nós não podemos nos calar. Sabe por que eles estão adorando a Satanás? Porque os satanistas chegaram primeiro na vida deles. Você concorda comigo? Eles chegaram primeiro e foram influenciados para poder se ajoelhar, se prostrar diante do diabo. E a igreja do Senhor, como é que nós estamos? Nós somos tímidos demais. Nós precisamos ser mais agressivos, assim como o mundo é. Eu não sei se vocês viram aquela cantora gospel, Bruna Carla, ou é Carla Bruna? Bruna Carla, né? Numa entrevista, ela disse que não falou para o cabeleireiro dela, né, o maquiador, que não iria no casamento dele cantar, porque ela acredita que isso não era algo de Deus. Então ela se posicionou. E ela foi tão atacada. Tão atacada. E eu vi uma dizendo assim, cantora, você tem que saber o que você fala, porque existe um peso nas suas palavras. Não é assim. Cadê o amor? Sabe que eles estão pegando a Bíblia e distorcendo e se esquecendo. Talvez não é essa a Bíblia que eles estejam lendo, mas eles estão esquecendo de que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus, Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor. E eu não sei qual é a Bíblia que esse povo está lendo, só não é a nossa. Eu não lembro o ano, acho que foi em 2018, eu fui para São Paulo, e um primo meu, sobrinho do meu pai, ele é gay. E ele frequenta uma igreja evangélica para gays. E eu tive a oportunidade de conversar com ele. Eu disse, meu amigo, me diga o que a sua igreja evangélica prega. Porque só não é a verdade que eu conheço. Só não é a verdade da Bíblia. E ele disse, não, prega amor, tem uns louvores. Eu disse, só deve pregar o amor. Porque as outras coisas que a palavra diz, não prega não. Porque senão essa igreja não existia não. Sabe, o nosso evangelho está um evangelho muito raso. Tem pessoas que sobem no altar e pregam só, você vai conseguir, tudo vai dar certo, crê em Deus. O Senhor já está trabalhando por você, descansa. Irmãos, e não é bem assim. Não é bem assim. Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não prometeu um mar de rosas para você se deleitar, nem melzinho na chupeta. Ele disse, no mundo tereis aflições. É por isso que tanta gente vem para a igreja, na primeira decepção se desvia e vai falar mal da igreja. Porque existe uma palavra pregada, que sem base, só artificialmente, para atrair pessoas. Eu vou mostrar aqui para vocês
alguns livros bem interessantes. O que eu quero ficou lá embaixo. Rick Renner fez esse livro aqui. Edifique seu fundamento. 6 crenças indispensáveis para construir uma vida cristã inabalável. Esse livro aqui, ele é muito bom. Eu comecei a ler ele e ele edifica demais. Acho que eu só li 2 folhas. Gente, esse livro, ele é muito bom. Temos aqui na livraria, você que se interessa, procure a nossa irmã Diene, que está lá atrás. Amém? Esse livro e esse daqui, Aliança de Sangue, D.W. Kenyon, eu não sei se vocês já leram, também tem ali na nossa livraria. Amém? Esses 2 livros vieram, né, agora, juntamente com uma revista que eu esqueci de trazer, na Luminai. Você que é assinante, já fez o Rema, você precisa assinar a Luminai e receber na sua casa esses livros poderosos. Existe esse livro aqui também. Como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco, desenvolvendo o discernimento para estes últimos dias. De Rick Renner também, nós também temos ali na nossa livraria. Juntamente com esse, eu acredito que esse livro completa esse. Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônio. Também de Rick Renner. Vou ficar parada, né? Espera ainda. Amém? Eu acho que está em falta, né, Jenny, esse livro, na livraria. Como nós precisamos crescer nisso. Amém? Eu encorajo você a estar lendo esses livros e meditando nessa palavra, porque existe uma verdade a ser dita nos últimos dias. Existe uma palavra que precisa ter coragem para dizer, e não é todo mundo. Porque muitas pessoas se preocupam, a minha igreja vai esvaziar. Não, a sua igreja vai ficar fortalecida, estabelecida na palavra. Sabe, queridos, que nós precisamos pregar a palavra, dar testemunho de quem nós somos, de o que Jesus fez nas nossas vidas. O significado de testemunho, eu coloquei aqui. Declaração feita pela testemunha, pela pessoa que estava presente, ouviu algum acontecimento ou crime. Depoimento, o que pode ser usado para comprovar a veracidade ou existência de algo. Prova. O que nós somos de Jesus aqui na terra, somos testemunhas vivas. Não aqueles discípulos, né, que já passaram, nós somos a carta viva de Cristo aqui na terra. Então, assim como Jesus era aqui na terra, nós, igreja, precisamos ser. Não é suficiente para o Senhor apenas ser. Precisamos também parecer. Porque tem muito crente 007. Envergonhados, tímidos, que não têm coragem de pregar o evangelho. Mas não pode ver uma briguinha nas redes sociais que corre para dar sua opinião. Amém? Nós precisamos ser crente. Nós precisamos se posicionar. Rapaz, eu tenho muita vergonha. Mas se for para uma pessoa só eu prego, eu tenho coragem. Eu tenho coragem de dizer que Deus é bom. Eu tenho coragem de dizer o que Ele fez na minha vida, porque eu sou um testemunho. Eu tenho testemunhos de Deus que Ele fez na minha vida. Na igreja eu não tenho coragem não, mas na escola eu tenho coragem. Eu posso fazer um café, chamar minhas amigas e falar do amor de Deus. Amém? É esse tipo de coragem que na nossa igreja precisa. A nossa, que eu digo, o corpo de Cristo inteiro. Amém? Eu queria que vocês agora abrissem Êxodo, no capítulo 23. Eu queria que a Bíblia é NVI, viu, Breno? Êxodo 23, no versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 9. Você já encontrou? Vamos ler. Ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. 2. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo.
Se você encontrar perdido um boi ou um jumento que pertence a seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir um jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso da sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente, o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Amém? Essa era uma das leis que Moisés estava trazendo para o povo no deserto, porque a multidão era muito grande e ele precisava organizar, e ele, como líder, ele estava trazendo algumas direções. E como é sério, irmão, você ser um testemunho verdadeiro. Sabe que existe um poder no seu testemunho, mas esse poder só se manifesta se ele for verdadeiro. Você só pode falar aquilo que realmente Jesus fez. Só a causa mesmo do que aconteceu. Amém? Eu queria também que vocês fossem agora, abram as Bíblias, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 1. Seu testemunho não pode variar de acordo com a situação. Amém? 15. Nós vamos ler até o 11. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido ou morrido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os discípulos, todos os apóstolos. Depois apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Amém? Não importa como você aceitou Jesus, da maneira que você estava. Uma vez que você vem para o Senhor, você vai ter que mudar a sua vida. Porque o crente, a pessoa quando se converte, ela passa a ser crente, o Espírito Santo vem morar dentro, tem que fazer renúncias. A vida tem que mudar. Paulo não ficou do mesmo jeito. Você não pode ser um crente, servindo ao Senhor, mas com o coração no mundo. Amém? Jesus é a nossa maior inspiração. Temos homens e mulheres de Deus aqui na palavra que fizeram muito para o Senhor. E na atualidade também existem muitos homens e mulheres de Deus que nós assistimos, que nós gostamos, que nós seguimos, que nós curtimos e compartilhamos. Mas Jesus tem que ser a nossa maior inspiração. Como é que Jesus vai te inspirar? Quando você começar como Ele fazia aqui na terra. Começar a fazer aquilo que Ele fazia. Como Jesus andava? Como Ele se comportava? Quarta-feira eu ministrei para as crianças lá na praça do quilômetro 7. E o tema foi Jesus. E eu disse, olha, quem aqui conhece Jesus? E todo mundo, eu disse, olha, Jesus, nós precisamos conhecer Jesus através da palavra dele. Porque vai ser aqui na Bíblia, eu pregando para as crianças, e que serve tanto para nós.
Eu disse, vai ser aqui na Bíblia que você vai entender e vai descobrir como Jesus tinha os seus amigos, como ele falava, como ele se comportava, o que ele gostava, o que ele não gostava, quem era sua mãe, quem eram seus irmãos, os amigos de Jesus, como ele gostava de andar. Ele era tão bom, as pessoas gostavam tanto dele que ia atrás dele lá no deserto. Sabe, queridos, que nós precisamos ser como criança e ter o coração mais aberto, porque existem palavras que é ministrada e você já diz dentro de você, mas isso eu sei. Não, mas isso aí eu sei, eu já preguei, eu sei o que é isso. De novo, a Bíblia diz que repetir as mesmas coisas é segurança para nós. Você conhece, você acha que tudo que você sabe é suficiente? Então você já pode ser arrebatado. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que nós precisamos continuar sempre buscando essa palavra, lendo a Bíblia, lendo bons livros, vindo aos cultos, congregar. Amém? Porque quando o pastor Leonildo diz, venha para a igreja, venha congregar, não é porque ele gosta de ver a igreja cheia, é porque ele sabe que esse lugar é seguro para você. É aqui que você vai estar guardado, ouvindo a palavra, recebendo uma verdade que pode mudar a sua vida. Amém, igreja? Ele sabe, por isso que ele chama. E você precisa vir. Sabe, querido, sexta-feira aqui no culto do Espírito, Pófo intercedendo, ela chorava, clamando por pessoas nesse lugar. Existe uma palavra de Deus, que o culto do Espírito vai encher essas cadeiras. E se você não vir, você vai ficar de fora. Porque pessoas vão vir. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Esteja aqui nesse lugar. Laiane trouxe uma palavra poderosa sobre oração. Nós precisamos olhar para essa palavra e sempre dizer, Senhor, que palavra poderosa, que revelação. Só tem revelação se você ficar lendo. Porque se você ler só uma vez, vai ser aquela revelação e pronto. Mas se você continuar lendo, buscando, você vai sendo cada vez renovado. Quem aqui já não viu a mesma palavra, às vezes até o mesmo versículo, com várias revelações? Os ministros trazendo outras visões no mesmo versículo, mas trazendo cada um aquilo, a sua visão, uma palavra diferente. Quem aqui? Irmãos, isso é muito precioso. Não seja somente o irmão, o crente, que tem a sua semana toda trabalhando e só vem no domingo. O que você tem não é suficiente. Diga, o que eu tenho não é suficiente. Eu preciso de mais. Você que está de férias, você que não viajou, venha para os cultos. Você não sabe como isso vai te livrar. Aqui nesse lugar, você sabe que existem caminhos. O Espírito Santo nos traz revelação. O Espírito Santo vai te conduzir numa verdade e numa vontade que é dele, não a sua. Sabe, irmãos, que às vezes a nossa vontade, você olha o cenário, rapaz, se for assim vai ser perfeito. Se for assim vai dar certo. Mas quando Deus olha e diz, não, não é assim, não vai ser perfeito desse jeito. Vai ser perfeito se fizer do meu jeito. E muitas vezes pessoas estão querendo fazer a força do seu braço, porque não se submete à vontade de Deus. Amém? Vamos agora para Mateus 28, 19. (28, 19 e 20). Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Grande é a nossa responsabilidade. Vocês entendem esses versículos? O que Jesus estava dizendo? Agora é comigo e com você. Nós precisamos ir e fazer discípulos. Amém? Tem uma parte nesse versículo
que eu acho que a gente precisa ler de novo. Bota aí no 20, versículo 20. Não, o 19, é o 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É tão bom ler a palavra, mas você sabia que a palavra ela fala conosco? E quando ele disse assim, vão e façam discípulos. Você tem feito discípulos? Você tem trazido pessoas para o Evangelho do Senhor? Pessoas estão sendo alcançadas porque conhecem a sua vida? As pessoas estão apaixonadas por Jesus porque um dia você falou dele para ela? Ou você está mais preocupado em ter seguidores nas suas redes sociais? Amém? É algo a se pensar. É algo a se pensar. Porque às vezes parece que virou moda. Todo mundo ser crente. Essa semana eu vi um cantor, Wesley Safadão. Eu vou dizer porque está nas redes sociais, não é segredo. Ele se batizou, ele se converteu, ele é a esposa. E ele se batizou na igreja da Lagoinha, lá em Minas Gerais. E se batizou novamente, né, no Rio Jordão, em Israel. Mas essa semana agora, ele foi lançar uma música com uma letra pornográfica, colocou a filha para dançar do lado dele, com aquelas dancinhas do TikTok, umas dancinhas pornográficas. E as pessoas começaram a dizer, e não é crente? Mas não se converteu? Aí, uma outra mulher, também apresentadora, que é Antônia Fontinelli, ela começou, né, fez uma crítica a ele, porque ela luta contra os pedófilos, né, protegendo as crianças, e aquilo que ele estava fazendo com a filha não era legal, então ela mandou um recado lá para ele. E eu comecei a observar, meu Deus do céu, e que mundo louco é esse? Onde muitas pessoas estavam defendendo ele. Sabe que esses dias Xuxa fez uma live com um pastor, dizendo que ser gay não é pecado? E ela disse, como é bom conversar com você, você é um homem de Deus. Porque ele estava massageando o ego dela. Abre sua internet para você ver como está bem escancarado. E algo que você olha e não existe diferença. Quando eu era adolescente, lá em São Paulo, eu já era crente, e eu ia para a igreja, e eu me sentei ao lado de uma amiga muito querida, e eu disse, por que você não vai para a igreja? Você poderia ir para a igreja comigo. E ela disse, olha, Fabiana, eu não vou para a igreja, porque eu sei que é muito sério ser crente, e eu não estou preparada não, porque se eu for, eu sei que eu vou desviar, porque eu sou fraca. Olha só o pensamento dela. Eu sei, eu quero ir para nunca mais sair da igreja. Você sabe que isso eu escutava de várias pessoas, e eu não escuto mais, porque existem pessoas que tanto faz estar aqui dentro da igreja como estar lá fora, é o mesmo comportamento, se veste do mesmo jeito, é o mesmo palavreado, crente escutando música do mundo e achando que não, que besteira, fazendo dancinhas. A Bíblia diz, em Malaquias 3:18, então vereis outra vez a diferença do justo e do injusto. A diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Essa diferença tem que ter, irmãos. Se você veio para Jesus e não renunciou nada na sua vida, leia a sua Bíblia. Observe seu comportamento. Se policie. Você é crente e você precisa dar testemunho. Sabe o que eu vi um satanista dizendo? Esse que eu falei, que tem um canal, ele mostrou um vídeo de uma turma de crentes jovens fazendo a dancinha do TikTok. E ele debochando. É aqui a santidade dos crentes, porque faz gestos pornográficos mesmo. E ele começou, olha aqui a santidade dos crentes, nem eu faço isso, misturou tudo. Ah, era desse jeito que eu queria. Não existe diferença e vocês ainda vêm falar da gente? De quem está no mundo? Que Deus é esse que você serve, que permite isso? Até onde eu sei, crente não faz essas coisas. E ele ria, ele debochava.
E era tudo jovem, numa maior festa. Ele estava mostrando um vídeo que postaram. E ele rindo. E isso precisa revoltar a mim e a você. Isso não pode ser normal, gente. Não pode ser normal. A igreja, ela tem que ser santa. Ela precisa andar numa santidade. Seu telhado precisa ser de vidro. Você não pode ter algo a esconder. Você não pode estar na igreja com o coração no mundo. Você não pode se misturar. Porque nós somos Cristo aqui na terra. Sabe o que significa cristão? Cristo aqui na terra. E o que você tem feito? Porque Jesus fez a parte dele. Paulo fez a parte dele. Você nasceu com um propósito. E você precisa cumprir esse propósito. Amém? Não seja um covarde de enterrar o talento que Deus lhe deu. Porque você é tímido, porque você tem vergonha, porque você precisa ser aceito onde você está. Não, você é crente. Você tem que crer que você é mais que vencedor. Você tem que buscar essa palavra e ouvir essa palavra para a sua fé ser aumentada e você ter a coragem que você precisa. Amém? Porque, como disse ali, Deus disse assim, vá. Ele deu uma ordenança, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você tem pregado? Por onde você tem passado? Sabe, queridos, eu conheci um homem que se casou com uma mulher. E ela começou a ir para a igreja de crente. E ele disse, por que você está indo para a igreja de crente? Porque eu sou católico. Ela disse, não, mas eu sempre fui crente. E ele disse, não, eu casei com uma mulher e nunca me disse que era da igreja. Ela casou com ele e nunca tinha dito que era da igreja, que era crente. Ele disse, eu não sabia que você era crente, não. Você nunca me disse nada? Por vergonha, não sei o motivo. Mas não se declarou, olha, eu sou crente. Amados, isso é muito sério. Um dia nós estávamos conversando, eu, Josnaldo e mais 3 amigos. E 2 deles chegaram depois. E Josnaldo começou a pregar lá na turma. E um deles, inclusive já faleceu, concordava com tudo que Josnaldo estava dizendo. É isso mesmo, Deus faz assim, olha, o Espírito Santo. E concordando, e Josnaldo, tudo que ele falava, esse outro amigo concordava. Aí um que estava bem assim, rapaz, é mesmo? Eu não sabia disso não, e Jesus fez isso. Aí olhou para outro amigo e disse, você sabia tudo isso que o pastor está dizendo? Aí ele disse, sabia. Ele disse, por que você não me diz? A gente se vê todos os dias, a gente anda junto, e você nunca me disse essas coisas que o pastor está falando. Na hora, a gente riu, porque foi bem engraçado o jeito que ele estava bem indignado. Mas isso nós precisamos refletir. Seus amigos sabem que você é crente? Eles sabem que você é um adorador de Cristo, que você é fiel nos seus dízimos e ofertas, que você é uma pessoa que tem um coração aberto, que perdoa e que ama o próximo e que congrega, que é crente, que é um crente arrochado e valente, que não abre nem para um trem. As pessoas que estão ao seu redor precisam saber disso. Não seja aqui uma pessoa e lá fora um mascarado, não. Amém? Eu queria que vocês abrissem agora em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Amém? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A coragem e a força que você precisa para abrir a sua boca, o Senhor já derramou sobre você. Você já tem a capacitação do Senhor. O Espírito Santo já está dentro de você. E quando você abrir a sua boca, Ele vai falar por você. Sabe? Que não importa. Eu lembro uma vez, eu nem tinha filha. A gente era recém-casado, eu e Josnaldo. E a gente estava na frente da igreja. Ia passando uma mulher na cidade, uma grávida. E estava eu, Sheila e algumas mulheres. A gente tinha acabado de limpar a igreja. E na hora Sheila atravessou e a mulher estava já bem pertinho de ganhar. E ela disse assim, eu posso te dar um abraço?
E a mulher começou a chorar. E abraçou. E Sheila trouxe uma palavra para aquela mulher. Sabe que essa mulher eu conheço. E ela nunca esqueceu esse abraço. E às vezes o que a pessoa precisa é um abraço. Não é que você fale nada. É que você tenha uma atitude. Nós podemos afetar a vida de pessoas com o nosso comportamento. Porque uma vez que você é crente, você precisa ter um comportamento de crente. Josnaldo trabalhava em um determinado lugar, numa cidade, e as pessoas queriam que ele mentisse. Você tem que mentir. E ele diz, não, mas eu não minto não, eu desaprendi. Ele diz, pois aqui você vai ter que mentir? E ele diz, olha, eu não minto. E depois mudou lá a liderança, a gestão, e a gente ia viajar para uma outra cidade, e ele foi chamado na sala do líder lá, do dono, e disse, olha, estou indo embora, e vai vir uma pessoa, mas se você quiser ficar aqui, eu falo com ela e você fica. Foi mudado todos os funcionários, mas se você quiser, você pode ficar. Amém? Posicionamento de crente. Você pode achar, rapaz, se eu tenho que fazer isso, não, eu vou perder. Não, amados, você não perde. E se perder, o que tem? Nadinha. Você fez a vontade de Deus, não foi de homens. Que a palavra de Deus não caia por terra por causa de você. Que pessoas não venham se escandalizar por causa de você. Amém? Fale a verdade. Até que você perca dinheiro, perca posicionamentos, perca emprego, mas fale a verdade. Deus ama a verdade. O diabo é que é mentiroso e pai da mentira. E ele não tem mais vez na sua vida. Procure sempre ser verdadeiro, uma boa testemunha. As pessoas têm que olhar para você e ver que em você tem credibilidade, confiança. Eu confio em fulano, por quê? Porque ela é crente, uma crente de verdade. Porque existem muitos aí que estão acabando com os crentes. E pessoas dizem, ser crente como fulano, quero não. Me diz onde é a sua igreja para não passar nem na porta. Mas comigo e com você, nós precisamos andar direito. Porque aqui nessa igreja você escuta uma palavra que corrige, que te ensina e te instrui. Amém? E que a vergonha para o mundo não venha de você. Não venha de mim nem de você. Amém? Precisamos ser crentes verdadeiros e andar na justiça de Deus. Vamos agora para Lucas, no capítulo 7, no versículo 11. Deixa eu olhar aqui, nós vamos ler do 11 ao 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Próximo. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e o louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Nesse texto, bem pequenininho, nós podemos observar 3 pontos. O primeiro é de que Jesus, ele se compadece de mim e de você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, ele se importa com você. Ele não Jesus não é alheio à situação da sua vida. Sabia que ele te ama? E ele se importa com você. Ele tem compaixão por você. Ele pode te ajudar na sua caminhada. Amém? E o segundo ponto é que Jesus, ele é muito bom. Diga, Jesus é bom.
Ele é muito bom. Sabe que ele poderia ter passado, olhado aquele, ter chorado junto e o cachorro ter sido passado, né? O velório. E tudo bem. Mas quando ele viu, ele disse, não, tocou no caixão. E disse, não chore. Ele é muito bom. Sabe, queridos, quando Jesus entra na nossa vida, coisas precisam mudar. Assim como aconteceu com essa viúva. Quando Jesus entra na nossa vida, o rumo da nossa vida, que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Pessoas olhavam e diziam, rapaz, não vai dar para a gente não. Não vai dar certo não. Mas quando Jesus entra, é a diferença. Era o que nós precisávamos. Jesus, ele transforma o que era para ser em luto, em festa e alegria. Amém? Jesus é a diferença. E assim como foi, as pessoas começaram, né, exaltar a Deus e começaram a falar. Essa história, essa notícia que o menino ressuscitou, começou em várias cidades circunvizinhas. E é isso que nós precisamos fazer, levar essa palavra. Que Marabá conheça Jesus Cristo. Não só como uma religião. Tem pessoas que não sabem nem por que Jesus morreu. Tem na sua mente ele lá na cruz, sangrando, bem sofrido. Mas não sabe por quê. E nem sabe que ele ressuscitou e está vivo. À destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Tem gente que não sabe. Mas elas vão saber, porque nós vamos falar. Amém? Existe esse projeto, Vinde a Mim, com as crianças na praça. Vocês são os nossos convidados. A igreja precisa estar na rua. A igreja precisa estar lá fazendo um movimento. Enquanto tem alguém pregando para as crianças, tinha que ter gente lá com os jovens. Outras pessoas pegando as mães, falando do amor de Deus para aquelas mães. A igreja precisa ser motivada para isso. Não é só Tainara e Leandro, somos nós. Amém? Precisamos levar essa palavra. E essa praça tem tudo o que um crente que gosta de falar de Jesus tem. Muita gente. Tem jovens, tem idosos, tem homem, tem mulher, tem adolescente. Tem tudo. O que é que nós estamos fazendo? O que é que a gente está fazendo com a palavra que a gente recebeu? Nós não podemos se calar. Existe um povo clamando pelo Senhor. E aquele que chegar primeiro, vai ser o primeiro que vai levar, como aqueles jovens, que estão, em vez de adorando o Criador, estão adorando o inimigo dele. Olha como Deus é bom. Deu o livre-arbítrio. E as pessoas é livre até para adorar o inimigo dele. Nós precisamos mudar isso, e isso só depende de nós. Porque não vai vir anjo do céu não, viu? Vai vir não. Somos nós, diga, somos nós. Nós precisamos abrir a boca e fazer a vontade de Deus. Deus é misericordioso, Ele é muito bom, Ele mudou a nossa vida, mas não para por aí. Não para por aí. Essa é uma responsabilidade nossa. Amém? Atos, vamos para o livro de Atos, no capítulo 21, o versículo 37 ao 40. Amém? Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante, posso dizer-te algo? Diga assim, posso dizer-te algo? Não, gente, todo mundo. Posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não. É você, o egípcio, que iniciou uma revolta e de algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permita-me falar ao povo? Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Amém? Só até aí.
Essa história ela é bem conhecida, amém? Quem não conhece precisa, né, ler todo esse texto. Mas o que me chamou a atenção é que nesse momento, Paulo foi pego por judeus. E ele estava apanhando tanto, gente. Ele estava tomando uma peia. Como é que chama aqui? Um teco? Um taca, uma taca. Ele estava numa taca tão grande. É assim, né? Ele estava apanhando muito, a ponto do comandante correr e tirar ele de lá. E quando você vai ver toda a história, depois disso, ele vai se defender. Sabe como ele se defende, igreja? Falando de Jesus. Ele começa a falar o que Jesus fez para ele. Ele começa a dizer quem ele era, né? Um perseguidor da igreja. Gamaliel era o seu mentor. Ele começa a falar tudo isso. E ele começa a falar o que Jesus fez com ele, a caminho de Damasco, né? E veio lá um servo do Senhor, chamado Ananias, e orou sobre ele, ele voltou a ver. Ele conta toda a história, ele conta o testemunho dele. Diga, testemunho. Seu testemunho é importante e precisa ser falado. Ele, para se defender, ele começou a falar o testemunho dele, do que Jesus fez com ele. E depois disso, uma multidão começou a dizer, sabe o quê? Tire ele daí, ele não merece viver na face da terra. Aquela multidão queria matar Paulo. Eles estavam com tanto ódio, tanto ódio. Talvez, irmãos, você possa encontrar na sua caminhada falando do amor de Deus para pessoas, e essas pessoas têm o coração tão fechado, tão duro. Isso pode acontecer. Mas deixa eu te dizer, você já levou alguma varada? Quem aqui já levou alguma varada porque estava pregando a palavra de Deus? Quem levou um murro, uma porrada? Uma tapa na cara, um empurrão, porque estava pregando. Nunca ouvi falar, eu também não, viu? Mas Paulo sofreu isso e muito mais. E nunca deixou de pregar. A gente já levou a porta, né? A pessoa fechou a porta na nossa cara uma vez no sítio. Mas nem me machucou, nem. Tem pessoas que realmente é mais fechado. A mente já está cauterizada. Mas você falou a palavra do Senhor e foi plantada uma semente. Depois vai vir uma outra pessoa e vai plantar uma outra semente. Até um dia essa pessoa entender que ela sem Deus não é nada e que ela precisa de Jesus. Você só não vai deixar de fazer a vontade dele. Amém, queridos? E depois Paulo, continuando o texto, ele vendo que, né, a multidão ia pegar ele, e foi dado ordem que ele fosse açoitado. E fosse, como é que a polícia faz quando vai conversar? Interrogado. E ele ia ser interrogado. E na hora quando ele viu as pessoas tirando a roupa dele para ele apanhar de vara, ele disse, é certo vocês fazerem isso com um romano? E os soldados param na mesma hora e ele começa, aí chama o comandante diz, você é romano? Ele disse, sou romano. Aí o comandante diz, rapaz, eu tive que pagar uma alta quantia pela minha cidadania. E você? Ele diz, eu sou de nascença. Então leva ele para outro lugar, que ele não pode ficar aqui não, nem vai apanhar. Amém? Não era mais fácil Paulo, se quisesse livrar, ele ter falado, olha, eu sou romano, viu? Não era se ele quisesse. Mas, independente da situação, o que Paulo queria, o que movia o coração de Paulo, não era a cidadania dele, era falar de Jesus, era falar da palavra. Ele poderia simplesmente ter chamado aqueles soldados e ter falado, olha, eu era um que fazia assim, assim, assim. Não, ele quis falar para a multidão. Talvez seu chamado não seja falar para a multidão, mas você tem um chamado para falar de Jesus, independente do que você faz da sua vida, seja a sua profissão, seja o seu chamado em Deus. Falar do amor dele é para todo mundo, é para todo aquele que crê, é para todo aquele que faz a vontade de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, você vai aprender aqui essa noite, você não vai dar o seu testemunho para outras pessoas, onde você é o herói. Não porque eu fazia isso, eu fazia tudo errado. Aí eu fui para a igreja, eu entendi a palavra, eu me converti e eu estou aqui. Você não é a estrela. Amém? Tem pessoas que dão testemunho assim. Não porque eu recebi da palavra. Eu fui lá na frente. O pastor falou comigo.
Não é sobre você, é sobre Jesus. As pessoas vão ser edificadas porque Jesus é o Senhor, não você. Vocês já viram aqui algum filme da Marvel? De super-heróis? Você já viu Hulk chamando por Deus? Você já viu o Capitão América chamando Jesus? Vem Jesus me ajudar. O escudo não está falhando. Vem Jesus. Você já viu Batman falando para o palhaço? Como é o nome do palhaço? Coringa. Coringa, sai daqui em nome de Jesus. Saia da cidade de Gotham em nome de Jesus. Batman não vai falar isso. Sabe por quê? Porque no filme deles, eles são os heróis. Mas na minha e na sua vida, o herói é Jesus. O Senhor é Jesus. E é sobre Ele que nós devemos falar. É sobre tudo o que Ele faz na nossa vida. Se você sempre foi tão santo, nasceu tão santo, com uma estrela na testa, e acha que Deus não fez nada para você, fale então da Bíblia. Fale da palavra de Deus. Sabia que pregar a palavra é ótimo para fofoqueiro? É ótimo. Quem fofoca, gente, precisa falar de Jesus. Jesus não se importa. Paulo não ia se importar. Já que é para falar da vida dos outros, fale da vida de Jesus. Vamos exaltar aquele que reina, aquele que vive. Vamos fofocar da vida de Jesus. Amém? É o nome dele que tem que ser falado. As suas redes sociais tem que estar lá. Eu sou crente, né? Compartilhar coisas de crente. Amém? Eu não sou muito boa, nem sei mexer em redes sociais. E as minhas que me ajudam muito. Mas você que sabe, que gosta, comece a publicar coisas do Senhor, coisas da palavra, coisas que vai edificar a vida de outras pessoas. Amém? Compartilhe os cultos da nossa igreja. Pessoas precisam conhecer essas verdades. Amém?